Oi, boa tarde. Bom dia, pessoal. Desculpa o atraso aí. Que bom que vocês estão aqui para nos escutar um pouco. Vai ser um painel onde nós vamos falar um pouco dos nossos desafios, né, na profissão, na área de tecnologia, como que as mulheres contribuem com a tecnologia, como que o nosso dia a dia também, né, as dificuldades e também como crescer na profissão, porque a gente sabe que hoje, na área de tecnologia, as mulheres ocupam mais ou menos entre 12% a 15% desse mercado profissional, né? Então, ainda é um mercado muito em expansão, podemos dizer assim, para a nossa... porque é uma responsabilidade nossa também de estarmos passando, para falar a verdade, como que nós podemos nos inserir no mercado, como que a gente se destaca também, porque nem sempre a gente tem uma visibilidade, e o importante é que podemos conversar aqui. Então, temos, né, aqui algumas experiências, né, vamos falar um pouco da nossa experiência, e aí eu quero começar primeiro com a Ana Paula. Vocês podem se apresentar. Eu nem me apresentei, eu sou a professora Alessandra, desculpa, é que a gente veio correndo, daí eu falo, vamos começar. Eu estava em outro painel acompanhando um aluno meu, me desculpe, eu estava ali na Latin Science. Então, eu sou a Alessandra, vamos respirar, eu sou engenheira da computação, tenho mestrado em informática aplicada pela PUC, também tenho doutorado em energia e sustentabilidade pela UNILA, fui coordenadora de curso da área de na ciência da computação por mais de 15 anos. Então, aqui em Foz do Iguaçu, para falar a verdade, eu que abri o curso, quem é de Foz, né? Eu que abri o curso de ciência da computação, que criei o curso de ciência da computação no anglo-americano, que hoje é o DC. Então, eu coordenei esse curso por mais de 15 anos, foram 18 anos, e hoje sou diretora de inovação do ITAI, que é um centro de tecnologia e inovação, que está aqui também, ele está nesse habitat onde vocês estão inseridos, aqui dentro do Parque Tecnológico Itaipu. Então, o ITAI também é um instituto, é uma OCIP. E hoje a minha principal função é buscar novos projetos para o ITAI, editais, né, de fundações, Fundação Araucária, FINEP. Então, a gente sempre busca trazer esses exemplos. Também sou professora universitária, deixei a coordenação de ciência da computação, mas eu continuo como professora universitária, pesquisadora em ciência, cidades inteligentes e ciência de dados. E agora eu vou passar um pouquinho a palavra para vocês. Bom dia. Muito obrigada pela paciência e pela espera. Eu sou Ana Paula Schmidl, sou aqui de Foz do Iguaçu, mas atravessei a ponte para estudar. Então, com 17 anos, eu terminei a escola e eu fui para o Paraguai para estudar engenharia de marketing e publicidade. E quando eu estava no último ano da faculdade, eu decidi abrir minha própria empresa, que chama Balmas. É uma Martech, uma empresa especializada em marketing, mas com base tecnológica. E depois disso, eu fui migrando para as áreas de tecnologia. Então, hoje eu tenho 3 empresas, uma é Partner SAP e a outra é uma fábrica de software que desenvolve tecnologia para governo. E hoje nós somos também partner da Odoo. Então, da minha parte, eu tenho uma formação específica que foi criada pelo governo paraguaio, que é ser gestora da inovação e tecnologia na empresa. E essa decisão foi bastante importante, porque trouxe muitas mulheres para dentro do setor da tecnologia. Estando lá no Paraguai, eu moro lá há 23 anos. Se no Brasil nós temos poucas mulheres, lá no Paraguai menos ainda. Às vezes tem cursos de engenharia de diferentes áreas, onde a gente não vê uma mulher, ou às vezes é uma menina dentro da sala. E realmente é um desafio muito importante. Como mulher, eu nunca senti diferença participando de eventos, de rodadas de negócio, como palestrante. Eu nunca senti diferenças, eu nunca senti que eu não era aquele espaço que eu deveria ocupar pelo fato de ser mulher. Mas sim, é muito difícil para nós ocuparmos esse espaço. Principalmente quando a gente traz uma coisa a mais para essa soma que é a maternidade. Eu sou mãe de 4 filhos. Então, não é muito fácil estar no setor da tecnologia, tendo a maternidade como uma coisa importante também no meu caminho. Por quê? Não é a mesma oportunidade para um menino do que para uma menina que está terminando a escola, que está participando de uma trilha tecnológica, que vai entrar num programa de startup.
Quando você tem filhos, a decisão de deixar os filhos vou participar de um programa de imersão, sei lá, 3 semanas, 3 meses, 6 meses, como geralmente no nosso setor a coisa funciona quando você quer empreender, não é uma decisão tão fácil quando você tem filhos. Porque, querendo ou não, essa responsabilidade cai nas nossas costas, né? Desde a barriga, que muitas vezes a gente está lá fazendo uma tese, está desesperada, mas o peso de uma barriga ou de um filho recém-nascido nesse cenário não é a mesma coisa para uma mulher do que para um homem. Por isso, a gente vê muitas mulheres que, às vezes, precisam optar entre uma carreira profissional bem-sucedida no setor, porque o nosso setor muda demais. O que eu aprendi no começo do ano, provavelmente agora já está ficando obsoleto. E se eu quiser realmente me destacar na profissão, eu não tenho a mesma condição de concorrer, porque eu tenho 4 filhos. Eu tenho um monte de atividades dos meus filhos, um monte de renúncias e escolhas que eu preciso fazer. Então, essa é uma das coisas que é super importante da gente trazer também, digamos assim, dessa mochila que é colocada nas nossas costas quando a gente decide estar nesse setor. Porque não é o mesmo nível de igualdade, não é o mesmo tipo de oportunidade que a gente tem. E é uma conversa que nós precisamos ter no cenário de tecnologia, tanto nas empresas, porque hoje em dia o home office, né, todo mundo tem essa ilusão, eu vou fazer home office. Não é bem assim quando a gente é mulher. Né? O nosso home office é ficar em casa, são os filhos em cima, são as responsabilidades, e muitas vezes o que eu estou vendo no mercado é a mulher perdendo espaço no setor de tecnologia também no home office. Então, ou ela escolhe ter uma família, ou ela escolhe ser uma profissional. Então, são temas assim que nós precisamos trazer, que nós precisamos conversar, tanto do ponto de vista de contratação, do ponto de vista de carreira e do ponto de vista de formação também, e de empresas, né? Porque as oportunidades não são as mesmas. Carol? Bom dia, gente. Eu sou Carol, sou de Vitória da Conquista, na Bahia. Eu sou engenheira eletricista, com ênfase em eletrônica. Tenho mestrado em engenharia industrial e tenho agora me especializado na área de docência. Então, eu já fiz uma pós-graduação em docência, né, com ênfase em educação inclusiva, e agora estou finalizando a minha pós em educação digital e aberta, tecnologias abertas. Assim como as outras pessoas aqui já falaram, eu não senti tanta dificuldade, né, assim, com preconceito dentro da faculdade, mas a gente era uma minoria, e hoje eu trabalho com robótica educacional com o intuito de fazer essas meninas se interessarem por tecnologia, se interessarem pelas áreas STEAM. Então, a gente sente, né, numa sala de aula, a distância que tem entre as meninas e os meninos de interesse dessas áreas. Seja na montagem de um protótipo robótico, seja na área de programação, a gente tem vivenciado que os meninos eles têm uma facilidade devido a diversos fatores, né? Desde a forma como eles são incentivados a brincar, desde a forma como eles interagem, né, com o mundo digital, do que as meninas. Então, é fato que a gente tem aí uma certa dificuldade na manipulação de ferramentas, na parte de desenvolvimento da lógica de programação. Então, a gente tem que tentar buscar quebrar essa barreira desde da base, né? Desde o ensino infantil, passando pela educação básica e até chegar ao nível superior. Temos, acho que, 3 realidades aqui, né? Eu, por exemplo, eu senti um pouco de dificuldade quando eu comecei a ter cargos de, podemos dizer assim, de direção. Então, aí eu comecei a ter algumas barreiras no sentido de que as minhas opiniões ou direcionamentos que eu dava nos projetos, eles sempre eram mais questionados do que quando é um homem que fala. Não vamos, assim, não vamos pegar essa conversa nossa como algo sexista, tá, pessoal? A gente vai passar simplesmente as dificuldades que nós temos em relação ao nosso dia a dia. Então, isso realmente eu vi que é uma dificuldade, como a Ana comentou. Teve oportunidades dentro da minha universidade de viagens, né, de representar a universidade em um local. E, realmente, essas oportunidades para
outros coordenadores que tinham a mesma posição que eu, elas vinham mais facilmente, elas eram oferecidas de maneira mais tranquila do que quando ia, né, quando alguém abordava para mim e perguntava se eu poderia fazer ou se eu poderia estar junto, pouco tempo. Então, o atendimento a essa situação ele era um pouco diferente, né? O que a gente vê é, quando comecei a estudar, eu fiz engenharia da computação, pessoal. Meu Deus do céu. Há algum tempo atrás, né? Então, assim, eu entrei em 92 na faculdade. Pensa, né? No século passado. Olha só, eu passei a evolução, né? Eu entrei numa faculdade que era analógica. Então, eu fiz engenharia da computação, mas eu fui conhecer um computador no segundo ano da faculdade. De verdade, de ver ele perto, assim, olha, parabéns, Alessandra, isso é um computador, olha. Por quê? Era uma época que não tinha. Eram equipamentos muito grandes, eram equipamentos difícil até a própria universidade fazer a aquisição pelo preço. O celular, eu fui ter um celular quando eu já estava no 4º ano da minha faculdade, que aí a gente conseguiu comprar uma linha de celular. Vocês não têm ideia do que é comprar uma linha de celular. Era um investimento na vida da pessoa. Né? Porque a gente é da época que, para ter uma linha de celular, é como se fosse ter um título. Comprar um carro, comprar uma coisa assim, pelo valor. Né? Eu tinha que pagar para receber ligação. Você tinha que pagar para receber. Então, assim, é uma época da tecnologia que é uma realidade diferente do que a gente vive hoje. A tecnologia, para vocês, é algo fluida, é algo que vem assim facilmente. Então, as dificuldades, talvez, que nós tivemos no início, né, quando a gente começou a galgar a nossa carreira, realmente, eu tinha mais... Hoje, tudo bem que a realidade não mudou muito, pelo menos ali na minha universidade, né? Mas eu tinha mais 2 colegas de uma turma de 60 alunos. Eram eu e mais 2 amigas, né? E há dificuldades em conversar, criar realmente um networking. Você tinha que se masculinizar, isso. O papo tinha que ser de futebol, a roupa não podia ser muito chamativa, era calça jeans, camisetão, entendeu? Assim, você perde um pouco da feminilidade, você perde um pouco da tua personalidade para poder se inserir no mercado de trabalho. Hoje, eu não sei se vocês têm professoras na área, são poucas? Nenhuma? Como está o mercado para o lado de vocês? Tipo, vocês têm um exemplo feminino? Assim, nossa, eu quero ser igual aquela professora. Então, assim, eu vejo que é algo que tem poucos exemplos ainda. E a gente quer conversar sobre isso. A dificuldade de você ser um pouco mais masculina. Por quê? Porque se eu falasse de forma que... Eu nem consigo falar. Eu não consigo ser delicada. Assim, se você fosse um pouco mais delicada, falasse um pouco mais manso, ninguém escuta você na reunião. Porque eles confundem você com a tua mãe, com a tua mulher, com alguém que não precisa dar opinião. Porque eu não posso falar assim, olha, tudo bem com você? Não, sei que... Oi, tudo bem? Eu sou a Alessandra. Vamos falar sobre o projeto tal? É assim que acontece. Então, vocês que vão entrar no mercado, talvez hoje, como eu falei, na nossa época, talvez você é mais novinha, não tão novinha, mas é novinha também, nós novinha, mas há 30 anos atrás, nós tínhamos que ter essa posição, porque até essa conversa de não tem diferença, homem e mulher, é tudo igual, não era assim. Né? O homem era homem, a mulher era mulher, e cada um tinha o seu canto bem separado. Né? Bem dividido, e que a gente era uma intrusa naquele ambiente. Hoje está mais legal, né? Está bem mais diversificado. Eu acho que vocês têm um ambiente muito mais saudável para trabalhar, né? Ambientes abertos, né? Todo mundo fazendo de networking. Mas a gente queria entender um pouquinho mais a realidade de vocês. Quem aqui faz curso de tecnologia que escolheu desde pequeno? Desde pequeno, assim, fala, estava na 5ª série, não é 5ª série mais. 4º ano, 5º ano, 6º ano.
e fala assim, cara, essa matéria de matemática é legal pra caramba, eu quero entender mais o que é esse computador, né? Não é assim? Isso é bacana, cara. Não sei, eu falo assim, são poucas pessoas que olham o celular e perguntam assim, pô, por que ele reconhece a minha digital, cara? Por que ele é tão inteligente assim? Tem gente que não pensa nisso. Vocês pensam nisso no dia a dia de vocês? Eu quero aprender a fazer esse troço. Não, porque tem gente que quer usar, né? Usar é bom, é igual máquina de lavar roupa, é igual carro, é igual as coisas no dia a dia da nossa vida. Eu não fico pensando como é que o motor do carro funciona, não é bem assim. Mas quando a gente pegava a parte de tecnologia, a gente queria fazer esse negócio funcionar. E eu acho que é isso que é o motor que impulsiona a gente a continuar nesse mercado de trabalho. Existem mulheres maravilhosas. Bom, os primeiros programadores, desculpem homens, mas foram quem? As lindas mulheres. Se vocês têm trabalho hoje é por nossa causa. Se vocês conheceram as linguagens, se vocês têm os computadores, realmente quem começou toda essa saga, toda essa bagunça, né, na tecnologia, foram as mulheres. Quando as mulheres se inserem no mercado de trabalho, o que eles falam? Pelo menos na equipe. Aquela lá é detalhista. Meu Deus, não põe ela para fazer os testes. Né? Essa dali não dá para ser tester, porque senão lascou. A gente não vai sair nunca da linha de produção, porque não vai. Ela encontra erro em tudo. Tudo tem que melhorar, o layout nunca está bom. Não é assim? Nós somos mais detalhistas. E é por isso que essa característica realmente é muito importante para a gente ressaltar. E a gente ter orgulho dessa profissão que nós escolhemos. Realmente, temos que ter muito orgulho. É verdade, né? Conforme que nós já levantamos, falando do meu ponto de vista como mãe, né? As minhas filhas são diferentes, por quê? Porque eu estou nesse segmento. As minhas filhas, elas veem a mãe ocupando uma posição de dona de uma empresa de tecnologia, de conferencista, de estar nos eventos, elas me acompanham, então elas têm quem se espelhar. Mas a maioria das colegas delas não. Inclusive, tem uma experiência bastante interessante na escola onde eles estudam, que é uma feira de profissões. Então, os pais sempre são convidados para ir falar da sua profissão e quais são as oportunidades. A única pessoa que vai lá falar de tecnologia sendo mulher sou eu. Porque não tem, na escola, outra pessoa que ocupa esse lugar. Então, a maioria das profissões que essas crianças conhecem são as profissões tradicionais. Né? Alguns pais de colega, né, no caso dos cursos dos meus filhos, estão na área de tecnologia. Um lá tem uma empresa de infra, o outro tem uma empresa já mais voltada ali para a parte enfim, de venda de equipamentos e tal. Mas realmente não tem tanto aquela exposição. Né? E isso tem impacto. Tem um impacto justamente nas crianças não tendo essa visão de eu também posso fazer isso. Né? A gente pode ver também essas diferenças do ponto de vista até dos desenhos. Né? Se você sentar com uma criança e assistir desenho, o que acontece nos desenhos voltados para os meninos e voltados para a menina? Né? As meninas elas não têm tanta essa exposição. Então, começa dali e depois isso vai crescendo. Né? Conforme eu disse, eu não senti uma diferença de falar assim, nossa, você não vai ocupar esse espaço, até mesmo porque eu sou dona da empresa. Né? Então, ninguém na minha empresa vai falar isso para mim. Mas, realmente, como ela mencionou, às vezes, quando a gente vai chegar numa posição mais superior, é bastante difícil lidar com essa validação constante, porque, se bem nós somos muito detalhistas, nós temos uma visão muito mais abrangente. Né? Isso eu sinto de diferença assim, com os meus pares, os meus colegas dentro da própria empresa, mas também nós somos muito cobradas, porque nós temos que validar constantemente e provar que sim, nós sabemos, que sim, nós entendemos e que sim, nós temos capacidade. E é muito importante trazer isso, porque vocês hoje têm a oportunidade de fazer isso ser diferente. Né? Se cada um de vocês olharem para a pessoa que está do lado, entendendo que é uma pessoa, não interessa se é homem ou uma mulher, você não precisa ficar validando constantemente o conhecimento e a capacidade dessa pessoa, isso já é um grande passo. Se vocês começarem a entender isso, que aqui nós estamos trabalhando entre pares, não pode existir essa diferença ou essa necessidade constante de validação, ou de dizer, não, aqui você é o diferente, porque realmente nós somos poucas mulheres. Né? Sim. E também tem até um livro, né, que é da organizadora do Girls Who Code, que ela trata sobre isso. Né? O nome do livro
Corajosas, sim, perfeitas, não. E ela traz todo o retrato, né, de como a gente foi criado para ser perfeita e não corajosa. Então, assim, eu tenho só um irmão e ele sempre foi muito mais estimulado, né, para esse campo de tecnologia, sempre foi mais estimulado. Meu pai é dono de oficina, então ele ficava ali o tempo todo na oficina com meu pai, sabia manipular as ferramentas. E essa parte de tecnologia eu só vim aprender mesmo na faculdade, que eu gostava muito das áreas de exatas, mas eu nunca tinha tido contato com esse meio. Né? Então, essa parte de circuitos digitais, circuitos elétricos, eu aprendi tudo na faculdade. A parte de programação, eu não tinha conhecimento nenhum. Talvez se eu tivesse tido uma educação mais voltada, né, para esse lado, né, de explorar tecnologias, de aprender um pouco mais sobre como as coisas funcionam, teria sido muito mais fácil. Né? E assim, era uma dificuldade tanto minha quanto das minhas colegas, exceto aquelas que tinham feito curso técnico. Mas todas elas também tinham mães e pais que não eram da área de tecnologia, então a dificuldade até de apertar um parafuso era mais difícil do que os meninos. Né? Os meninos eles já tinham mais uma aptidão. Então vamos falar um pouco de tecnologia, né? Já que vocês vieram aqui para a gente conversar, né, das mulheres na tecnologia. Aí, como eu comentei ali, estava até pesquisando agora ali no computador, eu falei 12%, mas são mais ou menos 15% que é o mercado feminino dentro da tecnologia. Vocês imaginam o impacto que isso tem hoje com o crescimento da inteligência artificial? Vocês já pensaram nisso? Você, estou vendo que você é bem ligada no negócio. Medo? Você já pensa... Não, sério, agora vamos pensar em tecnologia. Todos nós somos da área de tecnologia, certo? Quem é inteligência artificial? Quem que é? Não somos nós? É os programadores. São as pessoas que programam, são as pessoas que desenvolvem. São essas pessoas que criam a inteligência artificial, o ChatGPT, o Gemini, todas as outras ferramentas que nós temos. Qual é o impacto de 15% das mulheres na inteligência? 15%, gente. Nós somos 15% que está desenvolvendo programas, algum tipo de tecnologia. Quando eu tenho um livro também, eu fui coautora de um livro, Mulheres na Tecnologia. E uma parte do meu capítulo, que quando eu falo da minha história, o que me intriga mais hoje, eu falo sim, que infelizmente ainda isso é um quadro real. A tecnologia, ela é masculina e branca. Por quê? Mais da metade do mercado de profissionais que hoje desenvolvem, que estão na idade de desenvolvimento, que estão lá nos seus 18, 20, 30, 40 anos, que estão desenvolvendo essas tecnologias novas, são homens brancos. Então, a inteligência artificial, ela ainda é miscigenada nesse sentido. Por quê? Quando a gente fala de... Até apareceu no Globo Repórter a semana passada. Eu não assisto a Globo, eu não assisto a TV aberta de jeito nenhum. Não é porque não sobra tempo também. Mas eu tinha chego da faculdade e o Globo Repórter, ele já... né, porque a novela das 9 começa às 10, a novela das 10 começa às 11, e aí vai. Então, o que acontece? O Globo Repórter começou, acho que era 11 horas da noite, quase. Então, foi a hora que eu cheguei da faculdade. Aí eu estava lá tomando um lanche, comendo um lanche, aí eu falei, vou ligar a TV. Nunca faço isso, vou ligar a TV. E aí começou lá o Globo Repórter, eu falei, vou assistir esse negócio, porque apareceu inteligência artificial. Foi um programa só sobre inteligência artificial. E, por incrível que pareça, apareceu umas 3 mulheres da USP e também do Instituto lá de Minas Gerais, que tem um curso lá de inteligência artificial, que eram as coordenadoras dos projetos. Eu achei isso muito bacana. Eu falei, nossa, olha só, né? Um mercado tão pequeno para nós e quem está organizando esses programas são mulheres, são as mulheres que estão dirigindo esses programas. Mas isso foi uma coisa que apareceu até lá na reportagem. Eles falaram assim, não, se engana quem pensa que a inteligência artificial ela tem uma mentalidade própria, robótica e tudo mais. Isso é uma tecnologia realizada por pessoas. Quem cria
toda os algoritmos, quem cria toda essa tecnologia são pessoas. E essas pessoas, na maioria dos casos, infelizmente ainda não é um mercado muito distribuído, mas são homens brancos, né? Na maioria dos casos da Europa e da Índia, e agora entrou também o mercado chinês, e essa cultura que está sendo desenvolvida dentro da inteligência artificial. Esses que são os valores éticos. Quando a gente fala de valor ético, a gente até estuda pouco isso dentro da faculdade. Mas quando você começa a pensar quais são os valores éticos que têm essas inteligências artificiais, são dos programadores que desenvolveram elas. É eles que vão trazer um pouco em cima daquela programação. Então, eu queria que vocês pensassem, que saíssem daqui dessa, né, de falar assim, puxa, esse mercado de trabalho ele tem que aumentar sim, porque ele vai ser bom para todos, e ele vai realmente trazer uma abertura de mercado para as mulheres, né? Vai trazer esse diferencial. E também tentar estimular, né? Dentro da família, né? As irmãs, os sobrinhos, as primas, sempre tentar trazer, principalmente para o pessoal aí, né, que já está estudando na área de tecnologia, tentar mostrar, ó, eu faço isso aqui, todo dia eu vou para a faculdade, eu estudo isso, isso e isso. O meu propósito estudando é chegar nesse local, para que elas também tenham uma referência, né? É muito importante elas terem uma referência próxima delas, para elas conseguirem ir também para esse caminho. Né? Não é um caminho fácil, muitas vezes a gente vai ter muita dificuldade aí, mas eu acho que compensa muito, né, quando a gente vê esse retorno, né, igual você falou, de pessoas, de mulheres em coordenação. Então, isso é muito estimulante, né, para a gente, muito gratificante. Exatamente, a oportunidade no segmento da tecnologia está aí, né? Como eu disse, existe hoje uma dificuldade bastante grande com relação ao que é o home office, porque nós ainda temos uma carga, né, como mulheres, aquelas mulheres que decidiram ter filhos. Mas tem várias mulheres que tomaram essa decisão de não ter filhos, né? Então, essas são as mulheres que realmente hoje têm uma grande oportunidade. Porque o home office ele está permitindo que as mulheres entrem no sector da tecnologia, sim, isso é super importante, e a inteligência artificial também. E aonde eu vejo mais oportunidade, né? Eu tenho uma equipe, uma das empresas que eu tenho, é uma empresa de marketing. Então, está todo mundo, né, com a pressão aqui em cima do pescoço. Tá, agora está cheio de programa aí que faz o que eu faço, né? Até os próprios programadores, se a gente olhar assim bem de perto, o programador hoje, dependendo do que ele faz, ele já está ficando obsoleto, porque a inteligência artificial ela está tirando esse trabalho. Mas o que eu sempre converso com a minha equipe, e eu sempre digo para eles é o seguinte, as nossas profissões elas não vão desaparecer por causa da inteligência artificial. O que elas vão fazer é mudar, né? Então, a inteligência artificial ela vai tirar muito do trabalho manual, muito daquelas coisas que faziam eu perder tempo, porque elas me fazem, né, otimizar o meu trabalho. Ela faz várias coisas por mim que eu levaria horas para fazer, ela pode fazer em segundos. Mas o que vai acontecer, e é justamente onde entra o ponto que a Alessandra ressaltou, e é onde eu vejo a maior oportunidade para a gente fazer um verdadeiro impacto e ter mais mulheres na tecnologia, é que nós vamos ser aqueles que vão modelar a ferramenta, né? Nós somos hoje os responsáveis por criar os modelos, por criar os algoritmos, por desenvolver as inteligências artificiais. Então, é nesse sentido onde nós precisamos pensar em como construir juntos essa mudança de chave, né? A maioria de vocês aqui vem do setor da tecnologia, está estudando tecnologia, mas tem um monte de gente lá fora, e principalmente muitas mulheres, porque elas estão em outras profissões, né? Se a gente pegar um curso de administração, contabilidade, por exemplo, tem mais mulheres do que homens, às vezes, né? Mas essas pessoas não estão saindo da universidade com o pensamento que vocês aqui dentro dessa sala têm. Eu posso modelar as ferramentas. Eles não aprendem isso na faculdade. Pega, sei lá, um curso de turismo, ninguém está pensando em turismo, ou inovação no turismo. Porque esse tipo de conversa não está sendo levado para as outras áreas de formação. E é por isso que nós vemos poucas mulheres dentro do setor. Mas aí existe a grande oportunidade. Eu considero, assim, para a gente ir fechando um pouco, né, que a grande revolução e a grande mudança que nós podemos fazer é assumir essa responsabilidade de levar
o nosso conhecimento e fazer essa tecnologia de inteligência artificial ser mais inclusiva, né? Pensando com valores, com éticas e um olhar diferenciado, aonde nós não vemos aqui tem tantos meninos, tem tantas meninas, tem tantas pessoas de tecnologia. Né? Eu acho que esse é o objetivo e é importante a gente trazer essas questões para vocês refletirem um pouco também de cada lugar que vocês ocupam, né? Dentro da universidade, ou já tendo uma empresa, ou pensando, né, em entrar no movimento de startup. Como que eu posso contribuir para que esse mundo seja de pessoas na tecnologia e que a gente não tenha mais a necessidade de vir aqui e falar, olha, mulheres na tecnologia, senão pessoas. Porque nós vamos construir essa responsabilidade da inteligência artificial todas nas nossas mãos. Vocês é que vão criar os modelos, vocês é que vão treinar essas inteligências. Então, coloquem pessoas, né? E não mais homens, mulheres, brancos, negros e qualquer tipo de diferença que possa existir, porque ali na inteligência artificial o negócio é bem objetivo, ali não tem diferença, ali tem resultado. Né? Ai, gente, olha, bacana, né, essa conversa aí. Eu acho que a gente falou bastante coisa do nosso mercado, das nossas dificuldades. Não é uma palestra técnica, mas é um espaço que nós temos que ter para poder discutir mais esses assuntos. Agora, para finalizar, né, acho que eram 11 horas que final. Para finalizar, como eu comentei, eu escrevi um livro sobre... Não, escrevi não, fui coautora de um livro, então temos aqui várias mulheres maravilhosas. E queria fazer uma pergunta. Quem vai ganhar esse livro aqui? Quem me responder, mais, levanta a mão mais rápido. Quem foi a primeira programadora do mundo? Ela levantou. Ah, parabéns. Viu? Ela foi rápida. Então é teu. Você ganhou um livro. Tá bem? Hã? Vem aqui, menina. Você foi super rápida. Parabéns. Tá vendo como que é o seu nome? Samara. Viu só? Foi direto. Tá bom? Espera aí. Querem terminar enquanto eu escrevo aqui? Eu queria agradecer todo mundo, né, que está aqui por essa discussão, agradecer as meninas também pela contribuição e deixar uma mensagem, né, de que continuemos incentivando as meninas, desde a base até ao ensino superior e ao trabalho também. E é isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma história, alguma coisa que queira compartilhar? Último momento, oportunidade de pegar o microfone. Primeiro, eu entrei na universidade no mesmo ano que a Alessandra, 92. E antes disso, em 89, eu fiz o colégio técnico. Técnico em processamento de dados, era o que tinha de informática na época. E os meus 5 segundos são para dizer, eram 2 mulheres para cada homem naquele curso. E eu não entendi o que aconteceu depois ou antes. Então, em 1989, a classe 40 alunos, eram 26 mulheres e 13 meninos, e 13 homens. Que maravilha! Olha! Mais alguém quer comentar? Sim. Você falou ali do fato da criação, né? Eu sou filha de caminhoneiro, então o meu pai, eu sou a filha primogênita, e meu pai sempre... Bom, eu vivia dentro do... A moça falou que o pai dela é mecânico. Eu vivia nas mecânicas. E meu pai nunca teve essa distinção de, ai, mulher não pode fazer aquilo. Eu tava sempre com ele. Então, assim, desde criança eu sempre aprendi tudo. Então, quando me perguntaram, o que você quer fazer? Primeiro eu queria ser astronauta, que era mais interessante, né? Mas depois eu fui mudando. E eu sempre fui muito tentada à área de tecnologia e também à área de arqueologia. Aí eu pensei, por que eu não posso juntar os dois? Então, eu estou fazendo... Eu fiz técnico no ensino médio, estou fazendo ciência da computação e eu pretendo fazer biologia, paleontologia, para juntar meus 2 amores e fazer uma coisa importante para a sociedade. Então, eu tenho 2 filhos também. E um filho, ele fez técnico em informática, agora ele terminou análise de sistemas e está terminando a segunda faculdade de biotecnologia, porque ele quer misturar genética com computação. Então, quero agradecer muito, agradecer a vocês pela espera, pela paciência. Muito obrigada. E que a gente possa se encontrar aqui na Latinoair para bater um papo, tá bom? Obrigada, gente. Vamos tirar uma foto com a Samara? Vem cá, Samara. Que calor, né?
Então amanhã eu trago um livro para você. Oi? Só sexta. Mas aí você manda mensagem, tá bom? Passo, no meu Instagram. Aí você procura. Esse computador aqui é de vocês ou da organização? Ele é da organização. Eu vou fazer a palestra em 20 minutos. Hoje com narração de futebol. Roberto J. Azevedo. Eu vou tentar hoje passar para vocês de maneira simples, tá? Na verdade, se eu começar a falar muito tecnolol, assim, sabe? Muito blá 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 tecnológico, eu chego, não entendi. O objetivo aqui é exatamente, dessa palestra, pelo menos, é exatamente o inverso. Eu quero passar em palavras simples, de uma maneira que qualquer pessoa, até que uma criança de 5 anos, possa entender o que é inteligência artificial, e o que vocês já deveriam estar fazendo para não serem engolidos por essa revolução, por esse processo, tá? E efetivamente eu chamo de revolução porque, assim, já vem dos conceitos de antigamente, revolução é uma coisa que não pode ser parada. Nada do que alguém, qualquer pessoa, que governos, pessoas, etc e tal, possam fazer, vai conseguir parar a revolução tecnológica do advento da inteligência artificial. Para vocês terem uma ideia, os exemplos que a gente tem anteriores, tá? Que a gente fala, hoje em dia tem um conceito muito comum, nossa, a tecnologia evolui tão rápido, né? Gente, a tecnologia evolui de maneira lenta perto do que a inteligência artificial evolui. A tecnologia, normalmente, ela evolui numa PA, assim, né, sabe? É meio que uma crescente. A inteligência artificial, ela evolui em PG. Se você pegar a evolução da inteligência artificial que nós temos hoje, na data de hoje, e do que ela cresceu nos últimos 6 meses, é pelo menos umas 3 vezes maior do que ela cresceu nos 6 meses antes disso, que é umas 3 ou 4 vezes maior do que ela cresceu nos últimos 6 meses antes disso. Então, assim, já se fala em inteligência artificial faz tempo, mas agora ela está efetivamente chegando para valer, mostrando essa cara, mostrando o que veio. E, efetivamente, o que a gente tem hoje ainda é só um aperitivo. Até vou tentar dar uma pincelada sobre isso durante a palestra, tá? Então, assim, gente, primeiro, vamos começar pelo começo, tá? O básico sobre inteligência artificial. Então, assim, primeiro, existem 2 tipos predominantes de IA, tá? Existe uma IA que chama-se Narrow AI, que é o que vocês usam hoje, tá? É uma IA de caráter específico. O ChatGPT é uma IA de caráter específico, ele serve um tipo específico de tarefa. Carros autônomos são uma IA de um caráter específico, ela serve uma tarefa muito específica.
que eu acho até engraçado, esses tempos atrás eu estava conversando com umas pessoas, e as pessoas, daí, não sei o que, babá, a gente falando sobre, babá, não, é sobre carros autônomos. Mas tem inteligência artificial no carro autônomo? Eu olhei pra pessoa e falei, cara, o carro dirige sozinho. Você achou que é quem? Que tem um duende dentro ali, tomando as decisões? É óbvio que tem inteligência artificial naquilo, velho. E é uma IA de caráter específico, tá? E existe um outro tipo de IA, que é uma IA... me fugiu o nome agora. Cadê minha cola? General. Nossa, tá tão simples. A General AI, tá? Que vai ser, ainda está em desenvolvimento, não está pronta, tá? Não, a gente ainda não tem nenhum tipo de General AI. E a General AI vai ser capaz de desenvolver tarefas e executar funções com a mesma capacidade que um ser humano. Entendeu? Ou seja, ela não vai ser para uma coisa específica, ela vai conseguir fazer literalmente tudo que um ser humano faz. Essa General AI. E aí, gente, que é aí que começa o pesadelo, que é uma das coisas que eu vou tentar mitigar, tá? Nessa palestra. Eu vou usar bastante essa frase, até porque, assim, não sei se quem não me conhece não sabe, mas eu sou da área de segurança de informação. Na verdade, a minha atuação forte é em segurança de informação. Só que, efetivamente, a inteligência artificial está revolucionando a segurança da informação e eu, obviamente, já há muitos anos já comecei a me atualizar para poder acompanhar esse processo, porque, efetivamente, ela vai... A IA está mudando, entre todas as profissões que ela está mudando, a segurança da informação está mudando, assim, de uma maneira violenta. Os níveis de ataque, as capacidades de ataque, as capacidades ofensivas vão ficando cada vez maiores. Então, por exemplo, vou dar não é o tema da palestra, mas só para dar um exemplo bem prático para vocês. Todo mundo sabe aqui que hoje a gente já tem IAs que são capazes de clonar voz, certo? Todo mundo sabe que a gente tem IAs que são capazes de clonar vídeos, pessoas, certo? Não sei se vocês sabem, mas a gente já tem um IA que você consegue fazer uma transmissão em tempo real usando o rosto de uma pessoa. Então, eu estou aqui fazendo, eu pego o rosto de um de vocês e ele projeta como na tela que eu estou projetando, ele vai projetar como se fosse você e eu consigo fazer com a tua voz. Vocês conseguem ver a implicação disso, gente, para golpe? Você entendeu? Então, por exemplo, aquele golpe golpe do sequestro, que os caras fazem de dentro da prisão. Nós estamos aqui com a tua filha, não sei o que, babá, nós vamos te matar, nós vamos matar ela, não sei o que, babá, você deposita, não sei o que. E aí o que acontece? Ele manda essa mensagem pro teu pai e logo em seguida manda uma mensagem com a sua voz, gritando, pai, por favor, pai, socorro, pai, me ajuda, pai, eles vão me matar. Cara, as pessoas mais velhas, ou mesmo uma pessoa, sabe, na hora, no desespero, vai cair, velho, vai soltar o que for, vai fazer o que for. Então, assim, para a questão de identificação, efetivamente a IA já apresenta, e já faz algum tempo, que ela apresenta uma série de desafios, tá? Então, assim, e aí, voltando para o assunto que eu estava falando aqui, da Narrow AI, da General AI, junto esse lance, que já está em desenvolvimento e mais alguns anos vai existir uma General AI disponível no mercado, tá? E aí junte essa General AI e bota ela dentro dos robôs da Tesla, do Elon Musk. Vocês conseguem entender o problema? Você entendeu? Então, assim, gente, efetivamente não tem como parar. A coisa está evoluindo numa velocidade muito grande, gigantesca, e o que a gente pode fazer é aprender, tá? É se adaptar. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Tá, quem sabe o que é LLM? Levanta a mão para eu saber. Pouca gente, tá. Então, é por isso que eu fiz. Eu queria fazer essa palestra para ensinar o básico do Beabá, porque senão, efetivamente, ninguém te dá o trabalho de sentar e explicar, gente, é isso aqui, entendeu? Tá, LLM vem de Large Language Model. Basicamente, é um modelo de linguagem grande. Na prática, gente, LLM é como se fosse uma maneira de, quase como se fosse um cérebro. Você chega e você vai alimentar aquele modelo de linguagem com uma porrada, mas uma porrada gigantesca de informações, de livros, de revistas, de artigos, de sites, de etc e tal. E o modelo vai aprender aquilo ali. Só que eu quero que vocês comecem a prestar atenção e entender isso que eu vou falar para vocês agora, tá? A IA não... A gente sempre põe ou deveria pôr entre aspas o aprender. Porque a IA não exatamente aprende. O que a IA faz, gente, é identificar padrões. Acreditem se quiser, tá? A IA, por que ela faz tão rápido? Por que a IA consegue fazer, Alberto, um artigo de 200 páginas instantaneamente? Porque ela não está fazendo artigo. Ela está
calculando padrões matemáticos, tá? Então, basicamente, o que um LLM, que é um modelo de linguagem, faz? Ele pega, você alimenta ele com uma caralhada de informações, tá? Dentro dessas informações, ele vai tokenizar as palavras principais dessas informações e ela vai identificar padrões que correspondem à resposta daquilo que você está procurando. Então, basicamente, ela compara padrões o tempo inteiro. Ela compara o padrão do seu texto com, poxa, peraí, com esse texto aqui, 80% das respostas do meu dataset, que é a base de dados dela, são assim. Então ela pega, ela identifica, realmente ela consegue identificar o tipo de escrito, o tipo de texto, etc e tal, ela interpreta aquilo e ela vai cuspir para você um texto gigante em questão de segundos, porque ela está fazendo cálculos matemáticos. Só que é difícil para as pessoas entenderem por trás disso, mas basicamente, e aí eu quero que vocês guardem bem essa expressão, a IA, ela identifica padrões. E isso, gente, na vida de vocês pode ser, se vocês se tornarem pessoas extremamente capazes de identificar padrões, vocês têm uma enorme de uma chance, de uma vantagem sobre a maioria das pessoas. Identificar padrões é um dom, é uma capacidade que todo mundo deveria treinar dentro de si, tá? Então, basicamente é isso. LLM é um modelo de linguagem gigantesco com uma série de informações que você treina esse modelo, tá? E aí a gente tem Machine Learning, tá? Que é diferente de LLM, tá? Machine Learning, gente, é aprendizagem de máquina. E, novamente, uma máquina ela é incapaz de aprender. O que a máquina consegue fazer é isso, é você dizer para ela assim, olha, eu estou te perguntando isso. Normalmente a resposta é essa, entendeu? E aí a máquina vai lá, ela tokeniza a informação do que você perguntou, e ela vai identificar padrões aqui, e ela vai, aí sim, ela vai, de uma certa maneira, não é que ela vai aprender, mas ela vai reproduzir, entre as 20 mil respostas que ela conheça, um padrão de resposta que ela conhece. Então veja que é padrão para todos os lados, entendeu? Quando a gente chega e fala em termos de inteligência artificial, ela nada mais é do que bases gigantescas de dados, de informações com esteroides, entendeu? É informação demais processada dentro de um modelo de linguagem, que depois disso também é processado dentro do que a gente vai falar agora mais para frente agora, que é... Deixa eu ver se agora o que é rede neural, tá? Redes neurais é uma maneira que a gente tem de concatenar dispositivos e algoritmos de maneira a simular conexões como um cérebro humano, mas ele tem que ser conexões entre uma informação e outra. Alguém aqui já viu de vocês, por exemplo, tem um programa que chama Capacities, mas tem outros programas também que você pega e você alimenta de notas, daí que você começa a fazer as ligações entre as notas e ele cria um mapa neural. Aquilo ali é alguma coisa parecida do que a gente faz, só que daí faz em termos de linguagem, em programação, numa rede neural. É nada mais, nada menos do que simplesmente você ensinar a correlação entre determinados assuntos para a máquina, tá? E aí o que acontece? Ela começa a atribuir pesos para as respostas, ou seja, ela calcula a probabilidade desse conjunto de dados aqui ser exatamente a resposta que você procura. Por isso que alguém já tentou fazer esse teste, vocês não tente depois, mais tarde. Faça o teste que acontece. Chegue para o ChatGPT sobre um assunto que você saiba, tá? Essa é a questão. Eu falo isso pro meu filho. Não adianta você perguntar pro cara, para querer tomar uma resposta dele, uma coisa que você não sabe a resposta. Se você não sabe a resposta, como é que você vai querer tomar do cara? Então pega um assunto que você sabe, que você conhece a resposta, que você conhece a coisa, e faça uma pergunta pro ChatGPT. Qualquer uma, tá? Quando ele responder, pergunta para ele assim, você tem certeza disso? Ele vai mudar de história. Ele vai mudar de resposta, gente. Por quê? Porque ele não sabe. Essa é a questão. Ele não sabe. Aquilo não é uma pessoa, por mais que pareça uma pessoa. Ele simula um comportamento humano porque ele analisou dezenas e centenas de milhares de linhas de comportamentos humanos. De livros, de poesias, de sites, de artigos, de tudo que você possa imaginar. Então, na verdade... É uma máquina que analisou uma quantidade gigantesca de dados e ela está simulando um comportamento. Mas ele não sabe. Ele está fazendo um cálculo matemático de que dessa quantidade desses tokens que eu peguei, porque tokenização é basicamente isso. Ele olha uma frase, ele pega quais são as partes mais importantes dessa pergunta que você fez ali que tem 3 linhas, 4 linhas.
essa palavra são as mais importantes. Ele atribui pesos para isso, aí ele olha dentro da base dele, ele calcula a probabilidade de que esse subconjunto de textos e palavras seja a resposta que você está procurando. E eles foram treinando isso ao longo do tempo e a gente chegou no ponto que a gente chegou hoje, tá? Então, beleza. Continuando, porque tá calor pra caralho. O que é dataset? Dataset, gente, basicamente é o subconjunto de dados que você vai usar para treinar a sua inteligência artificial. E aqui eu quero já começar a citar um ponto que vocês podem se beneficiar disso e ganhar muito dinheiro na vida de vocês para frente, tá? Porque a gente vai precisar, gente, e vai ser cada vez mais necessário que, eu vou entrar depois disso ali na parte de fine tuning, mas assim, que as IAs aprendam conhecimentos locais ou conhecimentos específicos. Então, por exemplo, a IA já está revolucionando profissões tipo a medicina, na saúde em geral, na advocacia, até mesmo na engenharia, marketing, então não tem nem como falar. Porém, percebam que, por exemplo, para um escritório de advocacia, o conhecimento que ele já tem de petições que eles já fizeram, de jurisprudências, de uma série de trabalho que já foi feito por estagiários no passado, tem um determinado valor. E pessoas que forem capazes de pegar uma inteligência artificial, um modelo de linguagem específico e treinar e subtreinar ele com esse subconjunto, adicionar esse subconjunto de informações aqui, tornam esse modelo muito mais atrativo para o escritório. Por quê? Porque ele vai responder baseado no que o escritório já tem da própria vivência dele. Inclusive, às vezes, utilizando até o padrão de escrita do próprio escritório. Entendeu? Então, isso, gente, basicamente é alterar o dataset inicial que tinha lá de conhecimento para um subdataset que é importante e que você atribui um peso maior para que ele possa dar mais, confie mais nesse dataset aqui do que no outro. Por quê? Como eu falei para vocês, a IA não sabe. Repita sempre isso na tua cabeça. Ela não sabe. Ela está calculando, tá? E o que acontece? Já que eu estou falando sobre a área jurídica, vou continuar na área jurídica. Tem várias vezes que a IA, quando ela não sabe, o que ela faz? Ela inventa. Porque ela não quer deixar você sem uma resposta. E ela sabe os padrões, ela sabe qual é a probabilidade de uma determinada palavra estar naquela resposta. Então, quando ela não sabe efetivamente, ou não existe, ou não tem, ou ela não conseguiu, ela fez um cálculo que ela não encontrou, ela inventa pedaços para que, normalmente, em respostas comuns, como, faça um texto de um e-mail para os meus clientes, etc e tal, fica tudo lindo, fica tudo maravilhoso. Agora, quando você bota no meio de uma jurisprudência, aí ferrou, né, velho? Porque ela inventa uma jurisprudência que não existe. E aí complica até para isso, eu vou deixar falar disso mais tarde, complica a questão de que a IA vai substituir muita gente, mas não vai substituir todo mundo, tá? Então, assim, continuando, a gente tem aqui, o que é algoritmo generativo? Deixa eu pegar minha colinha aqui, porque eu não quero explicar para vocês o portunhol, eu quero explicar o... Adivinha para quem que eu perguntei? Para me ajudar a explicar para vocês em palavras simples o que é os termos complexos da IA. Para quem perguntei? Exatamente. Por quê? Porque eu fiquei, peraí, cara, não vou chegar lá e começar a falar para ele sobre algoritmos, sobre estrutura, sobre conjuntos, não sei o que. Não, eu falei, cara, não, eu quero falar um negócio mais, tá? Então, assim, basicamente é o seguinte, algoritmo generativo é uma IA... Vou tomar cuidado de utilizar essa palavra, mas pela falta de outra, eu vou usar ela, tá? É uma IA criativa. Basicamente, o algoritmo generativo, ele trabalha gerando coisas novas baseadas em determinados padrões. Para que a gente usa isso? Numa IA que vai construir textos, que vai fazer imagens. Então, o que acontece? A IA foi lá e foi treinada com milhões de fotos, milhões de quadros, milhões de poemas, milhões de uma série de coisas. Então, assim, ela conhece milhões de poemas. Quando você chega e fala para a IA, escreva um poema, ela vai olhar os milhões de poemas e ela vai fazer, ela vai usar a gente chama de algoritmo generativo, que vai criar um poema novo baseado nos poemas que ela já conhece, entendeu? E aí que a gente entra também, eu vou falar daqui a pouco, acho, que é no lance de, eu quero pegar, cadê? Esse aqui, no lance de treinamento de IA e prompt, que são coisas diferentes, tá? Treinamento de IA é você alterar e adicionar instruções novas dentro do dataset ou das instruções que você vai dar do modelo em geral que você está lidando. Isso é treinamento de IA.
Prompt é aquilo que você pergunta. É dentro do chat, ali dentro do modelo, você vai chegar. Eu quero que você faça assim, 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 assado. E aí, gente, uma primeira coisa que vocês podem começar a fazer, tem um monte de gente vendendo isso. Você consegue comprar barato pra caramba. Comecem a comprar prompts prontos. Se você procurar na internet, lá tem lá 1.500 prompts, não sei do que, 1.500. Para vocês lerem os prompts, não é nem às vezes nem para vocês usarem, mas para vocês lerem os prompts, para vocês pegarem a malícia de como perguntar. Porque efetivamente o que acontece? A IA já está disponível, está gerando, o pessoal está trabalhando, está fazendo as coisas, é bacana pra caramba. Mas tem muita gente que usa e fala, porra, mas eu uso, cara, parece que o meu chat GPT veio com defeito, cara. Meu chat GPT não faz esses textos ali que o meu colega faz. A única diferença entre o teu trabalho, que o trabalho sair bem feito, e o trabalho sair meio nas coxas, é o prompt. Porque o prompt ele vai pegar todo um universo possível de respostas e vai fazer assim, ó. Vai afunilar ali dentro do que você quer para obter exatamente a resposta que você quiser. Então, assim, já antigamente a gente já sabia disso, tá? Eu sou da década de 80, tá? Na época que os computadores ainda eram monitores, assim, daqueles gigantes, assim. Eu vi coisas que a maioria de vocês que eu posso ver aqui nem viram. Tipo, a maioria de vocês acho que nunca viu um disquete na vida. Nunca viram um disco daqueles de 3/4, nunca viram uma fita cassete, esse tipo de coisa. Eu sou dessa época. E desde aquela época a gente já sabe disso. Que o computador é uma ferramenta. Quem sabe usar, quem sabe extrair os recursos que ele te dá, vai produzir bons trabalhos. Quem não sabe, vai dar chute nele porque não vai saber usar. Exatamente. Teve uma criança que já viu isso, que mostraram um disquete para ela. Eles falaram, nossa, que legal, vocês imprimiram o ícone de salvar numa impressora 3D. Mas basicamente é isso. Tá? Então o que acontece? Assim como o computador era uma ferramenta que você podia aprender para extrair os melhores resultados dela, a inteligência artificial também é uma ferramenta que você pode aprender para extrair os melhores resultados dela. Tá? Então assim, fine tuning é quando você vai pegar e você vai reduzir as possibilidades e a amplitude das respostas que você quer para um determinado subset de colocações. Ou seja, você começa lá em cima, numa conversa com o ChatGPT, ele começa amplo, você vai reduzindo, até chegar no resultado que você quer. Porque você tem que entender essa. Pensa no ChatGPT, eu vou falar, até por isso que eu falei a questão das probabilidades. Pode ser meio estranho para vocês, mas pense no ChatGPT como uma calculadora. Ele calcula probabilidades. Então você não precisa ficar calculando as probabilidades. Você bota ele para calcular. Você só tem que direcionar ele para calcular as probabilidades do jeito que você quer, da maneira como você quer, para o assunto que você quer. Entendeu? Então se você for aprendendo a direcionar, você vai ter resultados muito melhores. Tá? Bom, e chatbot é basicamente todos vocês conhecem. Não é exatamente o ChatGPT, mas vocês já mexeram com o chatbot, tá? Chatbot é aquilo que você entra num site e aí você é atendido, por exemplo, pelo WhatsApp ou pelo Messenger, que você vai lá, você manda uma mensagem, responde, sabe? E aí ele tem... Porque assim, basicamente o chatbot ele tem um subset muito limitado ali de respostas, tá? Alguns chatbots já estão agora integrados a modelos LLM como o ChatGPT, entendeu? Então ele até consegue dar umas respostas, mas efetivamente na prática, a grande maioria das implementações que eu conheço até tem a integração, mas eles amarram pra caramba as respostas, porque o objetivo ali não é esse, tá? O objetivo ali é reduzir a necessidade de atendimento humano. E, efetivamente, percebam a diferença gritante que tem acontecido nos atendimentos em várias empresas que vocês têm, que vocês conhecem, do chat. Antigamente, esse chatbot era um troço meio até primitivo. Você entrava lá, aperte 1 se você quiser fazer tal coisa, aperte 2 se você quiser fazer tal coisa. Esse seria o avô do que é o chatbot hoje, entendeu? Basicamente, ele era um conjunto de instruções que você conjuntava e você dizia, se o cara digita 1, você vai para cá, se o cara digita 2, você vai para cá, então se ele responder aqui, você vai para cá, e aí ele tinha respostas pré-programadas para as dúvidas mais complicadas. Agora, efetivamente, a evolução do chatbot, que é o que a gente considera chatbot hoje, ele não tem mais essa história. Se você tiver que digitar menu no chatbot, esqueça, você não está falando com um chatbot moderno, você está falando com um chatbot daqueles antigos, tá? Hoje em dia você consegue, eles estão usando os modelos LLM
Exatamente para isso. Porque para que serve um modelo de linguagem moderna, de linguagem? Para você interpretar a linguagem humana. Então você consegue hoje entrar num chatbot, perguntar como se estivesse perguntando para uma pessoa, o chatbot vai tokenizar aquilo, vai interpretar e vai te dar uma resposta baseada no subset que ele tem de informações. Ou seja, fica muito mais legal e muito mais tranquilo de você interagir. Tem muitos chatbots hoje que eu desafio vocês. A gente bota operadores, já foi feito esse teste por sinal, tá? Operadores atendendo e o chatbot atendendo, e as pessoas não conseguiam determinar quando elas estavam falando com o operador e quando ela estava falando com o chatbot. Por quê? Porque ele realmente encarna, inclusive, a linguagem, entendeu? Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, no meu ChatGPT, ele já fala meio que na minha linguagem. Meu ChatGPT fala palavrão, direto, porque eu falo muito palavrão, entendeu? Então, esse tempo atrás ele soltou, não sei o que, eu falei, pô, não fiz tal coisa assim, assado. Ele, nossa, Alberto, do caralho, hein? Eu falei, pois é, do caralho mesmo. Porque ele vai se adaptando à maneira que o operador fala com ele, entendeu? Isso é intencional, entendeu? Então, assim, chatbot seria isso, tá? É um pedaço da inteligência artificial sendo usada para atendimento ao público, tá? Bom, vamos para a parte complicada. Impacto da IA no mercado de trabalho. O primeiro impacto vai ser a automação crescente, né, gente? Por isso que, efetivamente, assim, eu acho que ninguém, sem consciência, tirando os caras que são parentes do servo de escravo, né? Mas efetivamente existe uma pessoa, uma parte da população que quer saber de se dar bem. Mas, em geral, cara, essa discussão toda da 6 por 1 é uma discussão estúpida. Ninguém quer, entendeu? No final das contas, tudo se resume a números, e se resume a produtividade, se resume a uma série de coisas que as pessoas não estão dispostas a gente está tão polarizado no Brasil que as pessoas não estão dispostas a conversar mais. Só que, efetivamente, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre me criei extremamente pragmático. Extremamente pragmático. E aí, o que acontece? Cara, quando eu começo a questionar uma coisa, a primeira coisa que eu faço é, peraí, se eu questionar isso aqui, o que vai acontecer? E a resposta, a gente tá vindo a cavalo. Eu quero que vocês vão hoje, comecem aí a reparar no mercado, que vocês iam e tinham 30 atendentes de mercado e de caixa, e agora vocês vão ver que não tem mais 30. Tem 20 atendentes de caixa e tem 10 caixas automáticos, self. Tem caixas, tem um sistema em teste nos Estados Unidos que tem uma mulherzinha na tela. A mulher não existe. A mulher foi gerada por inteligência artificial. E ela chega, bom dia, bem-vindo, seja bem-vindo ao... Não vou lembrar o nome do mercado agora. Seja bem-vindo, não sei o que, babá. Ela te atende, ela te guia para você ver, não sei o que, babá. Passe assim, assado, não sei o que. Ou seja, um atendimento humanizado, entendeu? Não é bem humanizado, mas é de certa maneira humanizado, entendeu? E que está substituindo o atendimento humano. E aí você pensa assim, pô, vamos fazer... Tem uma coisa que... Eu não sei, por isso que eu disse que tem um lado bom de você ter vivido gerações para trás, que você viu coisas acontecerem. Vocês são novos ainda, mas vocês não viveram uma época que, por exemplo, que o governo tentou fazer... Toda vez que o governo tenta fazer uma coisa na canetada, por mais que a pessoa que teve lá tinha boas intenções, em geral dá merda. O senhor viveu, eu sei, ele também viveu. Eu lembro da época do tabelamento de preço, que tabelaram o preço do pãozinho, de coisa, etc e tal. Gente, o negócio, o bicho pegou. Faltou comida. A galera começou a mudar. Teve gente que mudou de ramo porque não valia a pena. E efetivamente, como eu falei pra vocês, na prática, tudo resume-se a cálculo. Entendeu? Então, normalmente, o negócio da canetada não funciona. Tem que fazer as coisas assim, sabe, discutido e etc e tal. E aí, quando começou esse negócio aí, e aí a gente vê lá, tem atendimento automatizado, tá? Crescente. A gente tem marketing, por exemplo. Quem é estagiário de marketing tá ferrado. Tá ferrado. Por quê? Porque efetivamente hoje você tira onde tinham 7 estagiários, você pega um estagiário se precisar. Porque aí eu quero entrar com vocês numa questão que é um impacto e é uma vantagem e um problema. Se a IA não sabe e eu não posso confiar cegamente no que a IA diz, eu preciso que uma pessoa humana revise o conhecimento que a IA gerou, o trabalho que a IA gerou. Quem é que tem conhecimento para revisar o conhecimento? É o estagiário? Não é o estagiário. Quem tem conhecimento para revisar é um cara que já sabe fazer, entendeu? Ou seja, complica um pouco. Então, assim, se você faz um trabalho que é repetitivo e se você faz um trabalho que é baseado em padrões, entendeu? Você pega lá tal coisa e joga para cá, tal coisa e joga para cá. É uma questão de
tempo até que você seja literalmente substituído, porque já existe um modelo de linguagem capaz de substituir o que você faz. Tá? Então, efetivamente, a automação crescente é um impacto direto no mercado de trabalho, assim como a transformação de funções, aonde a gente precisava de alguém para... E efetivamente se serve de consolo para vocês, não é somente as pessoas da base que vão rodar, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas agora recentemente foi feito um processo, um estudo, né, na Inglaterra, se não me engano, ou foi na Europa, tá? Em que eles pegaram e botaram médicos de verdade para fazer diagnósticos com centenas de pessoas. E eles botaram inteligências artificiais para fazer diagnóstico de centenas de pessoas. Eu vou perguntar para vocês, eu acho que vocês já sabem a resposta, mas eu vou perguntar. Quem fez os melhores diagnósticos e errou menos vezes os diagnósticos? Foi as pessoas, os médicos formados, ou foi a IA? Exatamente. A IA fez diagnósticos melhores e a IA enxergou diagnósticos que os médicos não enxergaram. Entendeu? Então o que acontece? Você pega um processo assim que era, vou no médico, doutor, eu tô com uma dor aqui na minha perna, assim, assado, quando eu piso, meu joelho, ó. Tá, então faz o seguinte, cara, vai lá, faz o exame assim, assado. Você vai lá, faz o exame assim, assado. Então assim, perceba, esse primeiro atendimento aqui, não precisa mais de uma pessoa. Você vai lá e explica, não, você precisa fazer o exame assim, assado. Aí você pega, faz os exames, aí você chega e pega esses exames, copia e joga dentro da IA. Eu tô com uma dor na perna, assim, assado. Esse, se eu fiz o exame, tá A, B, C, D, E. E esses aqui são os resultados. A IA vai, analisa os dados e chega. Ah, você tá com uma escoliose, assim, assado, em tal lugar, assim, assado. O tratamento seria esse, então o remédio, assim, assado. E a IA hoje, já faz isso melhor do que os médicos já fazem. Entendeu? Ou seja, gente, significa que nós vamos eliminar todos os médicos? Não significa que nós vamos eliminar todos os médicos. Mas é a mesma ideia. Aonde precisava 10 médicos, agora vai precisar 2 médicos, 3 médicos. Por quê? Porque esses médicos vão trabalhar com a IA. Essa é a que eu estou querendo dizer. A IA não vai substituir, mas ela certamente vai reduzir. A IA você não vai ter como tirar 100%, jamais você vai conseguir tirar 100% da interação humana. Você vai ter que ter alguém humano supervisionando. Então eu vou até falar sobre isso mais tarde, mas você tem que encarar a IA como aliada, tá? Mas ciente de que vai haver uma transformação nas funções e vai ter, por exemplo, a gente tem setores mais impactados. Então, por exemplo, saúde é um setor extremamente impactado. Por quê? O que a saúde faz o tempo inteiro? Analisa dados. Identifica o que o médico olha. Ele olha padrões. Ó, peraí, você está com uma dor aqui, você está com uma mancha assim, você está assim, assado, você está com dificuldade para dormir? Tudo isso são padrões. Ó, padrões de quê? Poxa, peraí, eu tenho no meu banco de dados gigantesco aqui. Ah, a pessoa está isso. É isso. É basicamente isso. O cérebro de um médico ele é treinado para identificar padrões, para olhar, ver sintomas, o que é um sintoma se não é algo que está fora do padrão, entendeu? E processar isso e para te dar uma resposta baseada num complexo de informações que ele passou 10 anos testando. A diferença é que o médico, 10 anos testando, ele é uma pessoa, ele esquece, ele tem coisas que ele não vai lembrar. A máquina não, ela não dorme, ela tem muito mais vantagens sobre ele do que outras situações. Tá muito calor, né, gente? Eu vou correr. Tá. Por isso, gente, eu quero falar sobre uma coisa que, por incrível, as pessoas, quando eu falo sobre isso, as pessoas falam, ah, Roberto, você é comunista. Não, gente, eu não sou comunista. Tá? Pelo contrário, eu estou bem na escala ali daquela de política, lá eu tô bem no meio do negócio, ele sabe? Eu sou o cara que incomoda todo mundo. Eu sou o cara que a direita detesta. Quando eu converso com um cara que é de extrema direita, ele fala que eu sou comunista. Quando eu converso com um cara que é de extrema esquerda, ele fala que eu sou um fascista. E eu adoro isso, porque eu adoro irritar gente que sabe, que é fanática. Eu amo de paixão irritar. Fanático por futebol, fanático religioso, fanático por política, qualquer tipo de fanático. Eu tenho um certo prazer meio doentio em irritar essas pessoas, eu acho divertido. Então, assim, mas efetivamente, gente, esse conceito de renda universal, vocês vão ouvir falar muito disso, porque mesmo pessoas que estão à frente do advento da inteligência artificial já identificaram que isso vai ser necessário. Não é assim, é uma boa ideia. Não. Vai ter que ter, porque efetivamente, sim, matematicamente vai reduzir os postos de trabalho.
Não tem muita conversa. Vai reduzir os postos de trabalho. Quem que vai levar menos, vai ser menos impactado? Por exemplo, óbvio que setores como construção civil vão ser menos impactados. Não tem como chegar. Até os caras tiraram sarro disso. Tem um prédio assim que eles botaram uma placa gigante. Vem, ChatGPT, termina esse prédio aqui. Quero ver. Vai lá que eu quero ver você fazer. Não tem. Mas aí bote... Gente, a gente sempre tem que botar na cabeça mais pra frente, tá? Se eu falasse pra vocês há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, galera, o negócio é o seguinte, daqui 20 anos, daqui 15, 20 anos, você não vai mais precisar de taxista, você não vai mais precisar de Uber, você não vai mais precisar de caminhoneiro. Vocês iam olhar para mim e falar, você tá louco, Alberto? Quem que vai levar o carro? É óbvio que vai precisar de um motorista. O motorista é quem dirige o carro. Hoje vocês olham e falam, caralho, velho, pra que o motorista? Não precisa do motorista. O carro dirige sozinho, o carro vai sozinho. E efetivamente a gente já tem hoje em dia carros autônomos e caminhões autônomos. Ou seja, é natural que os postos de trabalho vão ser todos reduzidos. Isso vai impactar a saúde, vai impactar todas as áreas sem exceção, entendeu? Então, vai ser necessário em que se crie uma taxa, algum tipo de coisa, para criar uma renda universal para todo mundo, porque efetivamente, senão, o bicho vai pegar. E eu tô falando para vocês, isso não é ideia de comunista. Eu pego pessoas que são capitalistas convictos, tipo Elon Musk. O Bill Gates já é um pouco mais pro lado da esquerda, mas mesmo assim, ele é um capitalista ainda. Agora ele virou herói, né? Mas ele é um capitalista. Eu posso provar para você. Você conta a história do Bill Gates inteira, você vai falar, que filho da puta, mas agora ele é o bonzinho, que faz caridade, que não sei o quê, mas o Bill Gates dos anos 80 era um canalha de um capitalista desgraçado, um vagabundo, entendeu? Então o que acontece? Mesmo todas essa galera, essas lideranças, sabem que vai precisar, porque eles sabem fazer conta, eles sabem fazer matemática. Como é que eu vou vender um negócio para um cara que não tem dinheiro para comprar? Que é uma coisa que eu acho muito engraçada, as pessoas que é nessa discussão entre extrema direita e extrema esquerda, que os caras falam assim, não, porque não sei o quê, porque o rico quer ver o cara mais pobre. Cara, o rico ele não quer ver o pobre mais pobre. O rico quer ficar mais rico. E o rico não vai ficar mais rico se o pobre for mais pobre. Porque se o pobre for mais pobre, ele não tem dinheiro para comprar o troço que o rico está vendendo. Caralho, é tão difícil de entender isso. Então, assim, gente, a questão da matemática aqui faz diferença, pesa na equação. Então, efetivamente, podem botar, guarda essa frase, porque ela vai existir. Tá? Ela vai ter que existir algum tipo de renda universal. Não tem solução. Mas eu vou dar algumas estratégias para não ficar para trás. Primeira estratégia que vocês têm que ter é uma mentalidade de adaptação. Tá? Einstein disse que a verdadeira força, a capacidade da pessoa, o indivíduo mais capaz não é o indivíduo mais forte, nem o mais inteligente. É o indivíduo que tem a melhor capacidade de se adaptar às mudanças. Então você tem que estar parado e não tem que ficar tipo um estandarte, assim, eu sou o fodão da minha área, porque eu tô ganhando R$300 a hora, R$600 a hora, eu sou o cara pica grossa pra caralho. Não, meu amigo, você tem que estar o tempo inteiro ali com uma mentalidade de adaptação, olhando e identificando padrões e vendo o que está mudando e se adaptando a essas mudanças, tá? Então, assim, você tem que ter mentalidade de adaptação. E você tem que fazer um processo de educação contínua. Você tem que enxergar a IA como uma aliada, não como a sua inimiga, tá? Mas, efetivamente, a mentalidade de adaptação inclui você ser pragmático e tentar não escolher ou direcionar os teus esforços de estudo para uma profissão que vai ser extinta, entendeu? Então, por exemplo, eu recomendo que você, eu gosto de marketing, eu quero atuar na área de marketing. Beleza, que maravilha, comece a atuar na área de marketing. Mas entenda que se você for querer trabalhar só escrevendo textos e copies, etc e tal, você vai dançar. Mas o que você pode fazer? Você pode aprender a ser um mestre no ChatGPT e produzir em 24 horas o que colegas seus levam uma semana para produzir. Eu vejo gente fazendo isso hoje, e gente que está ganhando muito dinheiro, entendeu? As pessoas já estão fazendo e estão tirando até sarro, tá? As pessoas vão lá e postam na internet. O meu chefe elogiando os meus relatórios da semana, não sei o quê. Eu olhando pro ChatGPT e vendo como é que eu fiz, porque foi assim que o cara fez. E aí as pessoas, você critica essa pessoa? Não, cara. Esse cara está sendo esperto, esse cara está sendo inteligente. Ele achou uma maneira... A produtividade, que entra na esteira dessa discussão da 6x1, não é a capacidade de você... basicamente, a produtividade é a capacidade de você produzir mais com menos tempo.
Entendeu? Você fazer. Não tem crime nenhum em você descobrir um processo novo para fazer. E aí que é um grande problema nesse negócio na discussão, dessa discussão que está rolando agora. Porque quando a gente pega a produção do Brasil, ela é imensamente inferior à produção de países onde os caras estão tentando importar a ideia. Então o que acontece? Mas veja bem, na França e na Irlanda funcionou sim, meu amigo. A produtividade da França é 6 vezes maior do que a nossa. O que se leva 1 hora para fabricar no Brasil, eles fazem em 10 minutos na França. Então, sim, num lugar onde a produtividade já é extremamente alta, faz muito sentido você reduzir a jornada de trabalho. Nós temos um longo processo de educação, de investimento, de coisas para fazer. E aí, gente, por que eu estou falando isso? Eu não quero entrar no... eles são temas correlatos, percebam? Eles estão correlatos porque eles estão na mesma esteira. O que é a inteligência artificial se não é um tema, uma revolução que vai provocar as pessoas a se qualificarem? Porque quem não tem qualificação vai ser substituído pela IA. Ou seja, você vai ter que começar a estudar sobre isso, que entra aqui no processo de educação contínua, entendeu? De você estudar e tal o tempo inteiro. Vai lá, pega, depois ali vou citar algumas áreas ali, mas assim, vai lá, estuda, pesquisa sobre o lance, pesquisa sobre novas inteligências artificiais, pega uma IA, vai lá, faz um teste, faz uma pergunta para o Google, faz uma pergunta para o ChatGPT e vai vendo até você conseguir ter aquilo, porque efetivamente a prática leva à perfeição. Se você trabalha com alguma coisa todo dia, fica mais fácil de você pegar e dominar. Trabalhe ao lado da IA. Use a IA como uma maneira de te dar superpoderes. Ninguém precisa saber que você está usando o ChatGPT. Você faz, tá aqui, eu fiz o texto, beleza. Pega os teus próprios textos, eu faço isso direto. Eu pego textos que eram meus, que eu escrevi, autorais. Eu jogo dentro e falo, melhora esse texto. Aí ele escreveu, caraca, velho, gostei disso aqui, por que eu não pensei nisso? Entendeu? Só que daí quando você começa a trabalhar e ver os resultados, daí a pouco você já está fazendo aquilo também. E quando à medida que você alimenta a IA com melhores textos, ela vai te dar resultados melhores ainda. E os teus resultados vão se sobressair aos demais. Entendeu? E finalmente, crie diferenciais humanos, tá? A IA ainda não consegue criar empatia. A IA tem capacidades muito baixas de criatividade, sabe? De olhar, sabe? Pensar fora da caixa, esse tipo de coisa. Então, assim, crie diferenciais humanos. Você vai ter que virar ciborgue. Basicamente é isso. Pode falar. Sim. Sim, sim. O lance é esse, mas assim, perceba que cada IA ela é alimentada com um dataset de determinadas coisas. E eu não acabei não tendo tempo de falar isso, mas assim, só isso daria um tema de uma palestra muito legal de falar. Porque assim, a gente começa a ter viés, dependendo do dataset que você alimenta a IA. E foi muito engraçado, porque esse foi um caso em que a IA esbarrou em questões de modernidade, de definição, de gênero, de lutas, etc e tal. Eu não sei se vocês viram, acompanharam, deu um maior bafafá essa história. Porque assim, a IA é alimentada com uma porrada de informações. Então o que acontece? Você vai lá e ela pega, eles mostraram figuras históricas, etc e tal. Quando chegou no Google, e aí você chegava pro Google e falava, me faça uma figura dos fundadores, não sei o que, e aí eu sei que teve uma época que a galera começou a reclamar, porque a inteligência artificial do Google, ele é preconceituoso, porque ele não tem pessoas negras aqui, olha só, essa página foi gerada, não sei o que, aí o que eles fizeram? Para não ter que lidar, explicar, gente, veja bem, isso é matemático, a gente alimentou com um caso assim, eles foram lá e modificaram o subset. O que aconteceu? Teve lá não sei quem foi lá e pediu para IA para fazer, me mostre uma imagem dos fundadores, dos founding fathers lá nos Estados Unidos. E ele botou o cara negão no meio, velho, ficou um barbão assim, velho. Aí virou piada. Porque o que é? Entra nessa esteira do que ele falou. O ser humano modificando o dataset que a IA tem por um dataset menor para poder pegar e atender determinados interesses. E aí o lance é que o que ele está falando aqui é o seguinte, se a IA começa a girar textos pela IA, e daqui a pouco os textos da IA são alimentados na IA, e daí como é que a gente vai diferenciar o trabalho humano do trabalho da IA? E eu te digo, muito em breve não vai ter como. O problema
Sim, na verdade já aconteceu, né? Vocês viram aquele teste que aconteceu? Eles botaram no Facebook. Eles botaram 2 inteligências artificiais para conversar. Eu não lembro agora se foi questão de dias ou se foi questão de horas. Eu acho que foi questão de horas, tá? Eles começaram a botar 2 IAs para conversar. As IAs começaram a conversar e em questão de horas elas perceberam que a nossa linguagem não era efetiva, que tinha uma maneira de elas começarem muito melhor. E elas aí começaram a modificar a própria linguagem até que chegou num ponto em que os operadores não conseguiam entender o que é que elas estavam conversando. Aí eles desligaram. Entendeu? Entra dentro dessa história que ele falou. Quando, a partir do momento que a IA vai evoluindo, ela vai evoluindo e às vezes ela pode evoluir até acima do que o cérebro humano consegue reconhecer. Então, mas aí que eu digo pra você, não tem como a IA se substituir o ser humano. O cara que é programador. E aí que eu digo pra você, você quer rachar de ganhar dinheiro? Se você é programador hoje, comece a aprender a programar em Large Language Models. Cara, você vai torrar de ganhar dinheiro nos próximos 10, 15 anos. Mas torrar de ganhar dinheiro. Eu efetivamente tenho uma empresa de orquestração de recursos, onde a gente tem recursos alocados dentro de vários projetos. Um dos profissionais que é mais bem pago hoje é o cara que consegue criar ou adaptar modelos de LLM, consegue criar ou adaptar redes neurais para executar determinadas tarefas, tá? Então, cria diferenciais humanos, aqui, vamos acabar 9 minutos, tá. Ferramentas e recursos práticos, eu vou citar aqui para vocês alguns, ó. Tire cursos e certificações, entre no Coursera, tem um curso na Universidade de Stanford, de inteligência artificial, disponível gratuitamente. Você pode entrar lá na Universidade de Stanford, está disponível para você fazer. Eu acho que é um curso do Google que está na Universidade de Stanford. Eu sei que tem. Procura nos cursos gratuitos da Universidade de Stanford. Você pode fazer, e detalhe, dá até certificado. Você vai lá, eu tenho um certificado, não sei o que, de inteligência artificial pela Universidade de Stanford. Então, assim, procura cursos no Coursera, nas plataformas que você conhece de cursos, e tira certificações relacionadas a IA. Então, assim, se torne um profissional na sua área, mas um profissional capaz de operar a inteligência artificial, tá? Use as ferramentas gratuitas, brinque com o ChatGPT, brinque. Eu fico horas conversando com o ChatGPT. Eu já conversei com ele sobre temas filosóficos, religiosos, não sei o que, babá. Eu adoro enfiar ele em dilemas morais para ver como é que ele vai se comportar. É divertido, porque você tá... Eu sei que eu estou conversando com uma máquina, mas efetivamente é divertido para você ver e entender como o modelo funciona, quais são os tipos de caminho que ele vai te levando e quanto você consegue ludibriar ele, mentir para extrair a informação que você quer ou não. E o quanto ele começa a ficar resistente, não, que ele tem certeza, ele tem mais certeza do que ele está falando, e você é divertido, assim. Então, assim, use as ferramentas gratuitas, tem o Midjourney, tem essas ferramentas de geração de imagem, teste esses modelos todos, tá? Comunidade networking, sempre, gente, eu não preciso dizer isso aqui porque é um evento a Latinoer, pelo menos, nasceu como um evento de software livre. Então, assim, tem a comunidade dentro do DNA. Você aprende demais participando de grupos de inteligência artificial ou grupos, hoje em dia a gente já tem subgrupos de inteligência artificial na área tal, inteligência, sabe? Então participe de comunidades e networking para ficar sabendo das novidades quando elas saem, de modelos novos, de lançamentos e etc, tá? E eu já falei, né? Crie diferenciais humanos, ou seja, vai lá e faça com que a tua humanidade faça a diferença que você possa fazer. Não, peraí, uma máquina faz isso, mas eu faço dessa determinada maneira. Ok? Bom, alguém tem alguma pergunta? Ainda bem, porque tá um calor do caralho. Não, brincadeira, gente. Eu vou ficar aqui fora também. Tem uma pergunta. Ele tem uma pergunta! Você já testou apresentar o problema do bonde pro ChatGPT? Qual bonde? Dilema moral. Sim. Não, eu não sabia do problema do bonde, mas eu já apresentei dilemas morais pro ChatGPT e é divertido. Porque assim, e aí eu digo pra você, é divertido porque assim, depende do ChatGPT. Porque aí eu tenho vários chats salvos, tá? No meu ChatGPT eu tenho chats salvos
para cada determinado subset de coisas. Eu tenho chats ali que eu fui fazendo. Como eu sou pesquisador, eu fui treinando várias coisas. Então, teve chats que eu ali entrei e me comportei como uma pessoa assim, humana, sabe, cuidadosa, etc e tal. Teve outros chats ali que eu entrei, eu tenho 10 contas no chat GPT. Então, assim, eu teve outros chats ali que eu entrei e me comportei como um cara ferrenho, racional, não sei o que, babá. Dependendo das instruções que você dá, ele te dá respostas diferentes. Mas, efetivamente, normalmente, tá? Varia bastante os dilemas morais por causa daquilo que eu falei para vocês. O ChatGPT não sabe, ele não consegue entender o que é um dilema moral. Ele vai fazer um cálculo matemático na maior quantidade de respostas. Então, basicamente, como é que ele vai se comportar em dilemas morais? Como a maioria das pessoas se comporta. Se a maioria das pessoas diz que não, eu desviaria para salvar a pessoa, ele vai se comportar assim. Se a maioria das pessoas for pragmática, não, eu vou continuar aqui porque aqui é o negócio, ele vai se comportar. Então, vai variar bastante. Mas eu vou tentar pegar um virgem, um ChatGPT virgem. Ficou estranha essa frase, né? Tá, eu vou tentar pegar um ChatGPT em branco ali, que eu não tenha treinado, e vou botar essa história do bonde. Eu gostei da ideia, vou fazer o problema do bonde. Beleza, mais alguém tem alguma pergunta? Pode falar rápido, eu tô brincando no negócio do calor, a gente aguenta, 2 minutos, não vai morrer. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Beleza. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, a gente vai se falando, um grande abraço, tá? aumentar, escalar, enfim. E a questão da automação também. Por quê? Muitas vezes a gente deixa de utilizar recursos de automação e esses recursos eles são importantes para que vocês possam fazer essa otimização dos lotes, né? Essa otimização de custos de uma maneira mais facilitada. Tá? Então vamos lá. Aí o que eu comentei, né, assim, aí fazendo um apanhado, então, por que eu falo da monitoração, né? Porque a gente vai buscar informações. Essas informações elas vão ser mais visibilizadas para a companhia, né, que está utilizando. Ela vai fazer com que a gente possa fazer essas otimizações, então identificar recursos que são ociosos, identificar quais são os recursos que a gente pode aumentar ou reduzir, uma utilização inteligente de recursos. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente tem assim na nuvem, que a gente utiliza bastante, é o file storage. E o file storage, normalmente, os tipos de storage que a gente tem, é o mais caro. Né? Então, assim, o custo dele é muito alto. Por que não utilizar buckets? E aí a gente poder fazer uma utilização com o object storage e fazer com que tudo aquilo que esteja no file storage seja migrado para um bucket e reduzir esse custo de utilização. Então a gente vai fazer uma utilização otimizada usando recursos da nuvem e você vai ter da mesma forma a utilização, né, a disponibilidade desses dados. Tá? Então, isso é um dos exemplos que a gente tem, por exemplo, para fazer a otimização. Por exemplo, quando vocês pensam numa VM, você vai olhar a VM e existe também, muitas vezes, gráficos onde você vai conseguir verificar quanto está sendo utilizado de recurso dentro dessa VM. Você pode reduzir o CPU, você pode reduzir a memória. Dentro do OCI, né, ele acaba facilitando esse uso, porque quando você tem essa possibilidade, então, por exemplo, essa VM, ela utiliza praticamente assim, só 40% de utilização dos recursos. Eu posso reduzir, então ela tem, por exemplo, 2 CPUs, eu posso talvez utilizar uma CPU, e aí tem uma otimização, né, em termos de custo e redução também desses custos. É bem interessante essa visibilidade para que vocês possam utilizar os recursos da forma mais inteligente. E aí, na questão da operação, então,
toda a parte de implementação de nuvem, ela exige que vocês tenham um processo de sustentação. E essa sustentação, ela tem que vir realmente com essa questão da governança, não só no sentido dos custos, mas também no sentido de como estamos sendo utilizados, como os recursos eles estão sendo usados, ou, por exemplo, a questão da manutenção, a questão de saber a saúde desses recursos. Né? Então, assim, é muito importante que vocês tenham essa questão da governança bem ativamente. E aí, trazendo a questão da automação, né? Por conta dessa facilidade de você poder implementar a automação para que esse processo de otimização ele vire um hábito rotineiro e contínuo. Tá? A gente tem também a questão da aplicação de métricas, então, para que a gente possa fazer a parte dos nomes, a gente tem que utilizar KPIs, né? A gente precisa ter assim, algumas índices que vocês vão ter como parâmetro para poder aplicá-las, porque muitas vezes assim, a gente chega e fala assim, olha, se eu utilizar, por exemplo, um recurso a 80%, isso para mim, por exemplo, é um índice que eu vou utilizar como parâmetro e aí eu posso considerar, por exemplo, outras VMs utilizando esse parâmetro. Então é importante que vocês definirem esses parâmetros para que vocês possam fazer essas utilizações de uma forma bem mais racional. Tá? E aí a questão novamente, né, da redução de desperdícios, e isso acaba criando também a possibilidade de você poder utilizar de uma melhor forma a escalabilidade da nuvem. A nuvem ela foi feita para ser escalável, né, para vocês poderem usar, reduzir quando não utilizarem e aumentar também quando vocês precisarem. Então isso é importante para que vocês possam ter essa maior visibilidade. Então, assim, aqui eu trago algumas ferramentas que são nativas, tá? O CostGov não é nativo, mas assim, no OCI, existe o Cost Analytics, né, que ele faz uma verificação daquilo que você está utilizando. E essas outras ferramentas são ferramentas de outras nuvens, né? A gente hoje tem a ideia de utilizar a nuvem como multi-cloud, né? Então, a gente não vai ficar escrito a uma nuvem só. Então, assim, sempre procurem buscar essas ferramentas que existem ativamente na nuvem, mas também existem ferramentas que são proprietárias e que são vendidas aí para os provedores para poder ajudar vocês também a fazer esse estudo e essa visibilidade dos imóveis também, tá? Aí, aqui que a gente pensa em utilizar essas ferramentas, né? Essas ferramentas elas trazem esses relatórios detalhados, elas trazem planilhas, né? A forma de você conseguir visualizar o que está sendo usado. Ela traz também a questão da alocação de custos do projeto, a alocação de custos por equipe, alguns alertas também, tem algumas ferramentas que elas trazem alertas de gastos excessivos e eles trazem também esses comparativos. É interessante vocês terem também a possibilidade de fazer as comparações e poder também utilizar alguns recursos de uma forma mais inteligente, no sentido assim, olha, por exemplo, a AWS ela tem esse recurso que é muito mais barato, eficiente, rápido, útil, mas ao mesmo tempo assim, no CI eu tenho também essa ferramenta que é mais barata, é mais utilizável. Então assim, você consegue fazer essa análise de comparativo de nuvens para que vocês possam também usar utilizando as melhores práticas, para vocês poderem utilizar as nuvens de forma mais consciente e melhor. Tá? Bom, aqui eu coloco aqui algumas estratégias de o que você precisa para implementar os blocos, né? Vocês vão ter que ter um grupo, né? Assim, uma equipe de blocos que se comprometa a fazer esse bloco. O que acontece? Quando você faz a migração, ela realmente explode, né? Ela começa lá pequenininha, mas ela começa a explodir de um jeito que a gente fica assim, assustadíssimo, né?
precisaram da necessidade de fazer o trabalho de Sinopse. A gente fez essa utilização, a implementação do Sinopse fez essa utilização, e aí ele conseguiu realmente assim, reduzir bastante ao uso e fazer o uso de uma forma extremamente mais consciente. Então, por exemplo, no teu caso aqui é de dados, lá na Oracle a gente usa muito ambientes de GPU para acelerar e isso, assim, muitas vezes assim, o tipo de GPU que é utilizado, se você pegar e falar assim, eu vou querer um mais baratinho, né? Então vai lá, coloca o A10 e implementa. Só que assim, você vai usar de uma, assim, se você vai usar o A10, por exemplo, você vai utilizar duas GPUs, para aquilo que você precisa, você vai precisar colocar mais duas, então 4. De repente, assim, será que uma outra, um pouco mais cara, mas que ela seja mais eficiente, não seja melhor, né? Assim, então, tudo isso, eu acho que assim, primordialmente é pensar na arquitetura, é pensar antes, fazer um planejamento melhor e colocar assim, o que efetivamente vai. Aí, assim, pensando também na escalabilidade, né? Porque muitas vezes a gente olha só para a situação aqui e depois, por exemplo, em curso de ACBS, uns exemplos, né? Tem gente que, por exemplo, às vezes fecha 3 anos de contrato, só que aí fecha naquele pacote menor. Poxa vida, eu estou utilizando bastante. Será que não era melhor eu ter comprado outro pacote maior, né? E talvez feito fazer um contrato de um ano, né? Alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu acho que assim, o estudo anterior ao processo de migração é extremamente importante. Agora, no meu caso, por exemplo, nessa conta que você tem hoje, eu acho que assim, utilizou 40 mil, está utilizando 90 mil, chegou lá no 90 mil. Será que tem alguma coisa que eu posso reduzir? Então, assim, conseguir visualizar o que as VMs, elas estão sendo assim, utilizadas na sua máxima potência ou elas estão, de repente, sendo subutilizadas, e aí eu posso desligar, eu posso fazer, colocar em container, né, alguma coisa nesse sentido, assim, mas tem que ter um estudo para que você possa realmente assim, ver se dá para otimizar esse custo, ou de repente assim, fazer uma avaliação dessa arquitetura para que ela possa ser feita de uma forma escalável. Então assim, agora no começo precisar até um pouquinho menos, porque aí eu não estou utilizando todos os recursos e aí conseguir expandir lá também. Eu acho que é nesse sentido que eu acho que é importante. E aí, não só na hora de voltar, mas todas as outras dúvidas, elas têm interesse em saber como você utiliza de uma forma utilizada. Então, assim, procura, né, assim, quem é o seu parceiro de nuvem, para ele poder te ajudar nessa questão do Sinopse. Porque, assim, a gente tem interesse realmente, assim, em que o cliente use da melhor forma possível, ele tenha a melhor experiência, mas também, assim, não seja aquela coisa assim, de reduzir tanto custo que aí a VM não é performática, né? Então, assim, a gente precisa balizar tudo isso para que a gente possa utilizar a nuvem da melhor forma possível, né? Mas eu recomendo você falar com esse provedor e aí tentar essa ajuda com ele, tá? Para poder fazer isso. O problema em termos a gente já conseguiu resolver, né? Mas quando eu entrei no projeto, estava com cálculo, justamente por dar, a gente está falando de um mínimo de $90 mil. Mas é aquilo que eu te falei, né? Que se a gente não consegue visualizar o todo, acaba virando uma montanha russa, né? Uma bola de neve, né? Ela fica de uma forma que fica insustentável, né? E aí por isso que as empresas acabam de uma forma assim, não, isso aqui está muito caro, eu vou voltar para ontem, mas não é melhor a gente tentar utilizar os melhores recursos, o que for melhor para aquela situação, né, do que decisões assim, muito, né, extremistas, né? Então eu acho que eu acho que o Sinopse é uma área muito interessante agora para a gente poder estar fazendo com que as empresas tenham uma outra visão, né? A visão de nuvem, de utilizar melhor a tecnologia e poder fazer com que a gente possa utilizar o que é importante naquele momento. Por exemplo, se eu precisar subir
GPU agora para esse projeto, eu vou colocar GPU. Mas se eu precisar de um recurso de VMware dentro desse projeto, então eu vou utilizar lá o VMware dentro da nuvem. Né? E aí fazer toda essa visão, né, de enxergar o projeto e também enxergar para frente, né? O que você tem lá para frente, o que você pode ter músculos e efetivamente o que vai minar e atrapalhar o projeto também, né? Muitas vezes, assim, esses custos exorbitantes acabam atrapalhando e aí o cliente não entende, mas ele próprio às vezes vai criando, né, assim, um monte de ambiente e tudo mais. Então, é uma questão assim, que a gente precisa realmente estar em cima e aí eu tenho que fazer essa governança, essa cabeça. E uma recomendação. Claro. Nós, lá na otimização dos custos do plano, sempre encontra um crescente e aí quando acontece, a gente se reúne, otimiza, cai os custos lá embaixo, de novo no ano seguinte, chega no final do ano, vai fazer um levantamento. Como é que a gente podia, você colocou aqui no precisa ser contínuo, né? Mas com que frequência, com que prática eu poderia fazer isso para ser contínuo? Então, assim, existe, por exemplo, se a gente chegou a analisar em que momento dentro do ano tem algum crescimento, porque, por exemplo, digamos assim, agora a gente está na Black Friday, então, por exemplo, se você é uma empresa de varejo, esse período aqui você vai ter um crescimento absurdo de lucro, certo? Né? Então, assim, essa utilização, ela é contínua, essa utilização tem picos. No mês, você vai ter, às vezes, um determinado dia que você vai ter que gerar muito relatório. Então, você vai ter, por exemplo, a questão de data transfer muito alta. Você vai migrar dados, enfim. O que eu sugiro realmente assim, é uma ação contínua. Então, não deixar no final do ano fazer ações e fazer essa verificação. Se por acaso assim, uma semana é muito puxado, porque o meu time é reduzido, então assim, eu não tenho condições de fazer semanalmente, quinzenalmente, uma vez por mês, mas fazer essa verificação, né, e fazer esse entendimento daquilo que você está utilizando. Porque, por exemplo, se você de repente assim, falar assim, eu quero reduzir, mas você está vendo que, por exemplo, no dia 1º ao dia 5, tem um monte de relatório que tem que subir, e aí tem que ter essa transferência de dados, esse período vai ter pico de uso. Eu não vou conseguir fazer otimização nesse período. Né? Eu vou ter que fazer, talvez, assim, estudo para ver aonde eu posso otimizar em que período. Então, por exemplo, tem situações que, assim, uma das empresas, ela desliga PMs à noite porque o time não usa. Né? Então, assim, ela desliga o ambiente de dev e homologação. Desliga à noite e liga às 9 horas. Só que, por exemplo, tem times que trabalham, fazem, né, homologação e desenvolvimento de madrugada. Então, é viável isso? Né? Então, você tem que realmente entender quais são as coisas que estão sendo feitas dentro da sua empresa para poder fazer um melhor uso. Por exemplo, banco de dados. Tem um tipo de banco de dados que ele não é o Hexa, né? Tem um serviço que a gente tem que é o PCS. Tem cliente que desliga à noite, ninguém faz coleta de dados à noite, de madrugada, e aí assim, ele vai otimizando esse recurso usando, né? Só que assim, às vezes depois ele reclama, né? Então, por exemplo, vai subir de manhã, demora, né? Então assim, tem que ligar talvez um pouco mais cedo, entende? Então, tudo isso acaba sendo legal para você poder entender qual que é a rotina de uso e como que a gente pode utilizar de forma mais consciente. Tá bom? Eu acho que é isso, gente. Assim, estou à super disposição, tá? Se vocês precisarem. Eu ainda não consegui ter tempo para estudar e tirar certificações, mas se vocês quiserem, de repente, assim, trocar ideia, tirar a certificação do Bitnop é muito interessante, né? E é uma área que as empresas elas estão começando a precisar de profissionais que consigam trabalhar essa questão do finanças, tá? Então, é bem interessante a gente conhecer, começar a se inteirar e
Principalmente de fazer as certificações, é bem interessante e se você tem interesse em trabalhar. Hola, buenas a todos. Me presento, yo soy Carlos Coronel, soy de la FCT UNCA, la Universidad Nacional de Caguazú, soy de Paraguay, cabe mencionar eso. Vine a presentar un tema que me pareció muy interesante, que es la implementación y las buenas prácticas de lo que sería DSpace. Para los que se pregunten qué sería DSpace, prácticamente es una plataforma de repositorios digitales en donde a través del sistema que te brinda DSpace, a través del control de las APIs, la manipulación del frontend a través de Angular, te permite tener tus repositorios digitalizados. O sea, puedes alzar archivos, trabajos en línea, contenido multimedia de todas las instituciones disponibles y es capaz de indexarlos en Google. Una vez que vos tengas los archivos almacenados dentro del sistema, de forma automática, Google trata de indexar todo el contenido y lo lanza a Google Académico. Entonces, los contenidos digitales disponibles en las instituciones ya son contenidos de investigación que son capaces de buscarse a través del navegador de Google Académico. Un poquito. La arquitectura de DSpace cuenta con 3 capas. En especial tenemos la capa de presentación, la capa de lógica de negocios y la de persistencia. En la capa de presentación tendríamos todo lo que sería la interfaz de DSpace. Teníamos que es en Angular, que es un framework muy popular, que permite que las interfaces sean bien bonitas y adaptables. Además, la precarga de los datos se hace de forma automática. Entonces, Angular no hace las redirecciones típicas de las direcciones URLs, sino que es una sola página estática ya precargada con todo el contenido. Continuando con eso, tenemos la capa de lógica de negocios, en donde se utiliza Spring Boot, que es también un framework muy popular para la creación de APIs. Esta implementación es bastante nueva en DSpace, solo las versiones 7 y 8 la están aplicando, lo que permitió dividir tanto la capa de presentación y la capa de lógica de negocios que antes no se hacía en las versiones anteriores. Y por último tenemos la capa de persistencia. DSpace puede trabajar con varias bases de datos, no solo PostgreSQL, MySQL, inclusive Oracle, pero se optó por Postgres por la capacidad de indexar el contenido de forma más dinámica, lo que hace que las consultas sean mucho más rápidas a través de la API. Recientemente también DSpace utilizó el software de Sort. Sort sería una forma de indexar las búsquedas, permite hacer que las búsquedas de los contenidos en los repositorios sean mucho más rápidas y mucho más flexibles, lo que implica, digamos un ejemplo sencillo, buscar un contenido en línea con caracteres es muy complejo muchas veces. ¿Por qué? Porque al escribir mal una palabra o faltar un acento, usualmente las búsquedas tienden a fallar. Lo que te permite Sort es indexar el contenido y hacerlo con ciertos rangos de errores, mejorando el rendimiento de las búsquedas de forma bastante eficiente. Permite también búsquedas a través de caracteres no solo especiales, sino de caracteres espaciados. La mejora de la lógica de negocio es de Spring Boot, como había mencionado. Incluye varias cosas, entre la gestión, la creación y la edición de metadatos asociados a los elementos del repositorio. Lo que te permite utilizar esta API es bastante sencilla. Ya viene con todas las configuraciones ya preinstaladas. Lo único que se tiene que hacer para ejecutarla es instalar Apache Tomcat, que es uno de los servidores dados por Apache para levantar aplicaciones de Java en web. Cabe mencionar que Spring Boot está hecho con Java. Es 100% Java y es bastante eficiente en el uso de datos. O sea, puedes crear una API de forma rápida. Está utilizando también el modelo ORM, que es un modelo de objeto relacional para las búsquedas de forma más indexada. La configuración global entre Apache y Tomcat se hace de forma muy estructurada. Se necesita de ambos para que DSpace pueda funcionar. Apache sería prácticamente el framework, la librería que nos están dando la capacidad de levantar la aplicación en un sitio web. Y Tomcat sería lo que levanta la API
de la manera distinta para que Tomcat pueda consumirla. Y por último, cabe mencionar la estabilidad del servidor. Para DSpace se utilizó un servidor brindado por el MITIT con una RAM mínima de 4 GB hasta 8, se puede poner más. En nuestro caso solo utilizamos 4. Un almacenamiento de 20 GB es el mínimo para servidores de prueba, aunque se tiene que utilizar uno mucho mayor dependiendo de cuántas trabajos de investigación ya disponga dentro del repositorio. Utilizamos también un sistema operativo muy conocido que es Ubuntu. También se puede levantar con otros como Fedora o Debian, pero sobre todo por Ubuntu, por la flexibilidad del sistema y porque la mayoría de las bibliotecas ya venían preinstaladas con Apache y Tomcat. La configuración de la base de datos se hizo con PostgreSQL, como había mencionado. Se utilizaron varias extensiones, una en especial que es el pgcryptdoc, que te permite prácticamente utilizar las extensiones de llamadas mucho más flexibles, permitiéndote hacer consultas mucho más rápidas. La configuración de conexión también se realizó a través de DSpace. Las configuraciones de conexión remota deben ser habilitadas dentro del sistema, habilitando tanto las IPs y las configuraciones de los puertos. Por último, se utilizó las certificaciones por HTTPS. Para ello se utilizó LetScreen y utilizando Certbot. Lo que te permite LetScreen es prácticamente obtener certificados HTTPS o SSLs de forma gratuita. Los certificados duran aproximadamente entre un mes o una semana, dependiendo del tiempo que le des a la validez de las mismas. Y para tenerlo de forma automatizada se utiliza Certbot, lo que te permite prácticamente tomar en cuenta, es como una cola de tareas. Cuando un certificado llega prácticamente a su punto de vida final, se puede automatizar de esa manera para que te genere un nuevo certificado de forma automática y no estar haciendo este proceso de forma manual cada semana o cada mes. Para utilizar Certbot y también el LetScreen es necesario demostrar que eres dueño del dominio o subdominio que estás utilizando. Hay varios pasos que hay que hacer. De forma seguida, podemos hablar de lo que es Haproxy. Haproxy se utilizó como un proxy reverse. Prácticamente está al lado del cliente y lo que hace Haproxy es redirigir todas las solicitudes de la DNS de lo que sería el dominio o el subdominio a la web. Entonces, utilizando este sistema, nosotros podemos redirigir toda la página a través del subdominio, desde un servidor local a internet de forma directa. Y llegamos a las partes de las conclusiones. No hay mucho que mencionar más. Lo importante en tener en cuenta DSpace es tener un mantenimiento regular del sistema. Se tiene que también hacer una documentación bien estructurada y detallada, porque de otra manera la mayoría de los que vienen después dentro de las empresas no van a entender cómo hiciste el proceso de instalación, ya que hay carpetas específicas que muchas veces tienes que ordenar de acuerdo al sistema operativo y no solo a la documentación que te dan de DSpace. Y se tiene que hacer una monitorización continua. Esto se hace usualmente a través de aplicaciones como Google Analytics, que también ya vienen incluidas en DSpace, para saber si los usuarios están disfrutando de la aplicación. En caso contrario, muchas veces hay quejas del sistema. Ya saben que DSpace es un sistema de repositorio digital, entonces está almacenando muchos archivos, es pesado. Y muchas veces los tiempos de respuestas tienden a variar. Por eso Google Analytics también te permite analizar los tiempos de respuesta del usuario y adaptarlos de acuerdo a las peticiones que se están haciendo y mejorar de esa manera el sistema. De esa manera llegaremos al fin de esta presentación. Si hay alguna pregunta, estoy a su disposición. Que tiene DSpace para reducir la cantidad de... Sí podrías hacerlo, pero se requiere otras técnicas. Por ejemplo, utilizar lo que sería la memoria cache de PostgreSQL. Te permitiría, por ejemplo, PostgreSQL por defecto utiliza solo el 10% de la memoria cache de la memoria RAM. Entonces vos podías optimizar eso dándole un 50% y entonces las peticiones secundarias de los usuarios que consulten los mismos datos se harían de forma más rápida y dinámica. Pero eso entonces sería
por fuera de la aplicación, no como una configuración predeterminada que puede estar en DSpace. Sí, así mismo, porque DSpace ya viene con configuraciones predeterminadas. Podrías tratar de configurar el tiempo de respuesta modificando los scripts de consultas, pero no obtendrías un significativo resultado mejorado. ¿Por qué? Porque usualmente los tiempos de respuesta dependen tanto de Spring Boot como lo que sería Postgres. Entonces es mejor ir por la mejora de la base de datos en cuestión. Y por el tema de que cómo maneja los archivos, o sea, no hay un proceso de comprimir el archivo, reducir su... No, DSpace no comprime los archivos. Lo que hace una vez que carga los archivos es mandarla a una carpeta Access, en donde se encuentran digitalizados y también se encuentran encriptados. Los archivos no pueden ser accedidos del servidor, pero no se reduce el tamaño de los archivos en cuestión. ¿Y el tipo de los archivos que pueden ser enviados en DSpace? Pueden ser enviados PDFs, HTMLs, videos también se pueden enviar, e inclusive imágenes. Es prácticamente una gran... y también se pueden enviar audios como tal, como MP3 y demás, solo que no se hace muy a menudo. Entiendo. Bueno, eso sería todo de mi parte. Si ya no hay más preguntas, gracias por su atención.